em nome do Dr. Marcos da Costa, nosso presidente, e Dr. Humberto Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Nós damos as boas-vindas aos colegas, às colegas, estudantes de Direito e demais presentes, dando sequência a mais esse ciclo de palestras que o Departamento de Cultura vem imprimindo ao longo desse ano já, no sentido de trazer os colegas para a reflexão, para a instrução, para o aprimoramento e aperfeiçoamento da prática jurídica. Hoje nós temos a honra, e eu tenho particularmente a grata satisfação de presidir essa mesa, na palestra do Dr. Lauro Malheiros Filho, que é advogado conceituadíssimo na área de direito civil, direito de família, e também especializado e um grande detentor de conhecimentos a respeito da mediação, que cada vez mais está se fazendo necessária e presente no dia a dia dos advogados que militam não só na área de família, mas também em todas as áreas, em razão principalmente da edição desse novo Código de Processo Civil, que tanto tem maravilhado e assustado alguns a partir da sua edição. Nós temos também a grata satisfação de ter aqui na mesa a esposa do Dr. Malheiros, a doutora Fátima Regina de Capri Malheiros, que é colega nossa e conciliadora do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, em segunda instância, na área de família, que eu também já tive a grata satisfação de presidir uma das suas palestras para tratar exatamente sobre conciliação, e eu acredito que hoje nós somos todos felizardos aqui em ter essa possibilidade. E eu costumo sempre brincar que, ao ser convidado para presidir as palestras, é uma dupla satisfação, porque além de aprender, eu assisto a palestra no camarote, tomando cafezinho e água gelada. Então, sem maiores delongas e ansioso por poder já ouvir a palestra, eu passo a palavra ao Dr. Lauro Malheiros, a quem eu cumprimento com boa noite e desejo um excelente trabalho. Vamos falar de um tema que é conciliação e mediação, de minha total preferência. Eu me considero dentro de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, eu me considero um pioneiro em matéria de conciliação. Eu digo isto porque em 2004 fui convidado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para integrar uma comissão que é o grupo de conciliadores, que naquela ocasião era um grupo muito pequeno, do Tribunal de Justiça, que é a conciliação de segunda instância, que hoje funciona de forma bastante regular, efetiva, aqui no 18º andar aqui do Fórum da Praça João Mendes. Eu digo pioneiro porque tudo começou em 2004, através de uma ideia magnífica de alguém que entende profundamente desse tema de conciliação, que é o desembargador Kazuo Watanabe. Foi ele que criou. Esse foi o primeiro momento no Brasil que se falou em conciliação de forma efetiva dentro do judiciário. Primeiro momento, 2002. É lógico, evidente, que naquela ocasião tudo era muito em si pequeno, ainda nós não tínhamos. Depois isso se desenvolveu, que aliás é mais ou menos aquilo que eu vou trazer para que vocês hoje tenham um pouco de ideia de tudo que se passou na matéria chamada conciliação e mediação, e que hoje, de uma forma efetiva, ela está implantada no novo Código de Processo Civil. E olha como está. Nós vamos chegar a esse ponto, eu vou dar uma demonstração do intuito, da vontade do legislador, quando tratou de redigir e de fazer esse novo código, de embutir dentro do código o tema conciliação e mediação de uma forma absolutamente
criteriosa, de uma forma absolutamente jurídica, e é exatamente isso que nós vamos conversar sobre isso, especialmente para saber se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Eis uma questão que no curso da nossa palestra de hoje vocês vão ter uma ideia daquilo que eu estou falando. Será que vai funcionar? Será que vai ser realmente implantado essa questão de conciliação e mediação no nosso meio jurídico? Tudo está ligado a uma questão muito interessante que todos nós, especialmente nós profissionais, sabemos. A situação atual do nosso judiciário. Quantidade enorme, gigantesca de processos. Para que vocês tomem conhecimento, já foi feito um levantamento mundial. E praticamente se chegou a uma conclusão que é espantosa. O Brasil é o país de maior número de demandas no judiciário. Todo mundo tem uma ideia que esse povo brasileiro é um povo amável, um povo carnavalesco, é tudo muita música, muito sertanejo, muito amável. Mas me parece que não é não, parece que é um povo litigante. Gostam de litigar. A coisa se estendeu e é a razão pela qual que em determinado momento, certo, o Poder Judiciário perdido, os nossos queridos ilustres membros do Judiciário, a começar lá do Supremo Tribunal Federal, certo? Em determinado momento, que já não é de hoje, tomaram conhecimento que nós estamos com um judiciário absolutamente paralisado. Não anda, e cada vez pior. Porque vocês não possam, é lógico, alguém possa achar que esse novo Código de Processo Civil vai dinamizar a coisa. Eu não gosto do novo Código de Processo Civil, eu sou meio antigo, eu gosto muito daquele de 1973, era muito mais direto, bastava talvez mexer um pouquinho naquele código, mudar algumas coisas, certo? E não precisaria ter feito essa mudança que ninguém está preparado, a classe dos advogados não estão preparados para assumir e tocar o processo como está, mas o pior é que eu tenho certeza absoluta que a classe dos senhores magistrados também não estão ainda dentro desse código. Eu não sei como é que a coisa vai funcionar. Mas o tema é conciliação. Eu estava dizendo que realmente nós temos a quantidade gigantesca de processos que entravam esse judiciário, não anda. Todo mundo quer satisfação da tutela. Satisfação da tutela e não consegue, é de 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei quantos processos e quantos anos demora para que alguém possa ter a satisfação. E aí veio, é lógico, é exatamente aí onde bate essa questão de meios alternativos para poder resolver o problema, a conciliação. Eu anoto aqui sempre um discurso que foi feito na posse do ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, do Ricardo Lewandowski, que o discurso de posse dele como presidente do Supremo, o ponto mais importante, ele fala, o judiciário está entravado, ele reconhece. Nós estamos com um problema enorme, não podemos ficar só no problema precisamos começar a descobrir meios e aplicar meios alternativos para resolver, porque senão isso não vai andar. E fala da conciliação, fala da mediação e fala da arbitragem. São os três pontos que existem, e são os 3 temas que existem para...
para que a gente possa ter uma ideia da coisa, vamos falar em números, para que vocês achar que eu não estou exagerando muito a coisa, certo? Vamos colocar o seguinte. No estado de São Paulo hoje, está tramitando assim, para cima de 20 milhões de processos. 20 milhões de processos. Aí você fala, bom, mas isso tem uma profissão de juízes, cada comarca tem um juiz. Tem. Nós temos 1.700, 1.800 juízes para o estado todo para fazer toda essa quantidade. Dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu sou conciliador, onde a doutora Fátima, minha esposa também, conciliadora, ela faz praticamente a parte de conciliação de família do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça nós estamos hoje com 750 mil processos. Tá bom, mas está cheio de desembargador. Não, tem 350 desembargadores para 750 mil processos. O ministro Lewandowski, quando ele toma posse, e que ele dá um alerta sobre o problema da quantidade de processos que existe no Brasil, ele fala assim, olha, um cálculo aproximado, nós estamos com mais ou menos girando no Brasil de processos 100 milhões. 100 milhões de processos no Brasil. Isso aí é número dado pelo discurso do Dr. Ricardo Lewandowski. E eu aí completo uma coisa muito interessante. Nós temos girando no Brasil, aí processando, tramitando, são 100 milhões de processos. Nós temos uma população no Brasil de 200 milhões de habitantes. Isso mais ou menos quer dizer o seguinte, todo processo tem que ter pelo menos duas partes. Eu chego a uma conclusão que o Brasil inteiro está brigando. 100 milhões, 200 milhões, um processo com duas partes, é o Brasil inteiro um processando o outro. É, certo. Quando ele fala que nós temos aproximadamente para 100 milhões de processos no Brasil, nós temos 16.500 magistrados. 16.500 magistrados para poder resolver o problema de 100 milhões de processos. Esta é a situação no Brasil. Não sou eu que falo, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dentro dessa estatística que eu estou dando para vocês notarem o problema, certo? 20% dessas causas todas, 20% dessas causas todas que giram no Brasil, 20% é do estado de São Paulo. Olha a situação. Quando a gente fala de conciliação, hoje nós vamos falar sobre o novo Código, a conciliação e a mediação no novo Código. É interessante para que a gente possa chegar, fazer-se rapidamente um breve histórico, dar um pouco de história a respeito da conciliação no Brasil, para que vocês tomem conhecimento de como é que a coisa veio chegar. Como é que a coisa vai chegar aqui, como é que chega para que o legislador, no momento que vai fazer ele tem que pegar a história para que a gente possa chegar naquilo que foi hoje colocado no novo Código de Processo. Olha que coisa interessante. No século XVIII, aqui no Brasil, no século XVIII, nós tínhamos quem regia aqui é lógico, eram as leis que vinham de Portugal, do Império Português, certo? E a nossa lei aqui era o Código Filipino, Ordenações e Leis do Reino de Portugal.
Livro 3º, capítulo 20º. Olha aqui. Olha que coisa interessante. Século XVIII. Assim. E no começo da demanda dirá o juiz às ambas as partes que antes que façam despesas e se sigam entre os ódios e dissensões, deem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre lhe é duvidoso. Deem concordar, deem conciliar. Em 1824, nós tivemos a primeira Constituição do Brasil, 1824. Artigo 161 da primeira Constituição do Brasil, de 1824. Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. 1824, pleno Império Brasileiro, certo? Não deverá, diz a Constituição da época, que processo não poderia começar se não houvesse reconciliação, se não houvesse conciliação. Aí nós tivemos a Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição, certo? Na verdade, ela não é, tem o artigo 5º, certo, que fala os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esses meios, eu acho que o legislador, o constituinte, acho que ele pensou em conciliação, talvez em mediação, para falar. Mas a coisa veio o seguinte, até aí estão tudo parado. Nós estamos falando em termos de Brasil. E vamos se situar em termos agora de São Paulo, certo? Em 2002, e que eu comecei hoje falando que me considero um dos pioneiros em matéria de conciliação aqui no estado de São Paulo e no Brasil, certo? Porque em 2002, pelo provimento 783 de 2002, o desembargador Kazuo Watanabe criou Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Segunda Instância e Cidadania, que é que existe até hoje, que funciona maravilhosamente bem. Tenho certeza absoluta que muitos dos colegas aqui que já estiveram lá no 18º andar, inicialmente era no Palácio da Justiça, aqui era bem solene isso aqui, certo? E que está funcionando regularmente, todos os dias, prestando um serviço à cidadania, um serviço magnífico à justiça de São Paulo, certo? E que, na verdade, isto foi o início daquilo que se chama efetivamente conciliação dentro do Brasil, não dentro de São Paulo. São Paulo, através desse provimento, através da criação desse provimento, São Paulo é absolutamente pioneiro, através do desembargador Kazuo Watanabe, que teve a magnífica ideia de criar esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos, segunda instância e cidadania, da qual eu faço parte, da qual a doutora Fátima integra lá, fazendo muito da parte de direito de família, certo? E aí tudo começou. Aí foi a inspiração. Eu até posso falar que inicialmente, lá por volta de 2004, quando eu comecei, a gente não era muito bem entendido. Quando o advogado era chamado para a audiência de conciliação dentro do Tribunal de Justiça, me perguntavam. Eu tive, inclusive, não estou escutando lá no fundo? Está baixo. Eu tive, inclusive, o dissabor de escutar de alguns colegas, naquela oportunidade, que falaram assim, você
participa de um setor de conciliação, que é o Tribunal de Justiça. Você percebeu que você está invadindo o mercado de serviço do advogado? Você não percebeu isso? Porque enquanto você concilia lá, certo? Na opção, o advogado precisa ter trabalho. Você tira o trabalho, você resolve a questão lá. Escutei isso. Isso foi uma ideia daquela época. Hoje já não existe mais isso. Hoje já começa a realmente ser uma coisa diferente. Tanto é que hoje é processual de uma forma absolutamente clara dentro do novo código, certo? A partir desta época de 2002, certo? Aí veio o provimento 812, depois veio o provimento 893 de 2004, aí criou-se os setores de conciliação e mediação, aí começou a coisa. Em 2006, aí vieram os postos avançados de conciliação. Aí vieram a criação dos CJUSCs, que são o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, que eu tenho certeza absoluta que os colegas têm conhecimento. Lá na Barra Funda, tem lá o setor do que funciona aquilo, né? São Paulo, hein? Isso é São Paulo. Tudo começou em 2002. Agora nós já estamos falando dos CJUSCs, que são esses aqui. Mas nada poderia ser melhor, certo? Quando realmente essa questão de conciliação, que era feito em São Paulo, tocou o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça começou com aquela ministra Ellen Grace, foi a primeira que começou a fazer a recomendação número 8, sugerindo aos tribunais o planejamento, viabilização de atividades conciliatórias. Aí veio a resolução 106 de 2010, estabelece critérios de promoção por merecimento com relação à atuação dos magistrados na conciliação. Tamanho era a vontade do Conselho Nacional de Justiça, assim, vão atribuir um merecimento, alguma atribuição melhor a um magistrado que se dedica à conciliação. Isso aí é o Conselho Nacional de Justiça. A coisa tocou lá, já estava lá, nós estamos em 2010. E finalmente, quando lá também em 2010, nesse momento, nós tivemos uma pessoa que realmente, uma ministra que teve um papel de uma importância enorme na questão de conciliação, esse tema conciliação e mediação, que foi a ministra Eliane Calmon. Extraordinária, sobre todos os aspectos, realmente lutou, tentando colocar o judiciário em ordem. Talvez não tenha conseguido, ele conseguiu, ele continua desandado sobre todos os aspectos do nosso judiciário. Ela tentou, hein? Para falar em bom português, essa ministra era porreta, baiana de primeira linha, certo? E foi ela que criou a resolução 125 de 2010. Isso aí é realmente o nosso regulamento. Criou, nesse momento cria conciliação, fala de conciliadores, ele organiza, cria a necessidade de pegar profissionais, de pessoas que se dediquem, que vão se capacitar através do tal curso de capacitação, que é exatamente a resolução 125, que é de lavra da ministra Eliane Calmon. Extraordinário. É lógico e evidente que eu não poderia deixar de chegar no nosso novo Código de Processo Civil, sem falar que o nosso código antigo, que faleceu agora no dia 18, né? Ele faleceu, foi enterrado já, inclusive, lástima, ainda vai dar tempo de a gente fazer a missa de 7º dia do código. Eu gostava dele, viu? Eu estou triste com isso aí, enfim, ele está falecido, o nosso código de 1973. Tudo bem? Aquele código falava, ele tinha conciliação de assim, artigo 125, número 6, o juiz deverá tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Letra morta, né?
Vocês acham, vocês conhecem os juízes, vocês frequentam. Você sabe aquela vontade dos juízes de conciliação, não é? Assim você vai nas audiências, agora não, agora vai mudar tudo, não sei se vai mudar, mas depois a gente vai falar sobre isso. Quantas vezes vocês foram numa audiência? Quantas vezes vocês foram numa audiência, certo? Chegou um momento que se criou, por exemplo, no 21º andar, o setor de conciliação. Chegava no momento da audiência de conciliação, os juízes jogavam lá para o 21. Tudo bem. Não conciliava nada, aquilo não funcionou mais ou menos. Tem uns ilustres voluntários conciliadores que trabalharam lá, que acho que nunca foram reconhecidos, certo? Mas vamos falar, o juiz estava lá, certo? Aí começa a audiência, né? Daí as partes entram, o juiz está naquela mesa cheia de processo, ele está despachando aquele montante de processo, quer dizer, a maioria dos processos ele está despachando aquelas decisões todas que foram feitas em cartório e que vai depois tudo originar agravo, né? Assim, ele está despachando aquela montanha de processo, jogando o processo para um lado, as partes sentaram. Aí ele olha aqui assim e fala assim, boa tarde. Todo mundo fala, boa tarde. Tem conciliação? Vocês conciliaram? Aí eu olho. Vocês, por acaso, trataram de conciliação? Vocês tentaram uma conciliação lá fora? Aí eu falei, não, nós íamos conversar aqui. Bom, tudo bem. Tem depoimento pessoal? Vamos para o depoimento pessoal. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes escutei isso? Não, mas está aqui. O juiz tentará a qualquer tempo conciliar as partes. Que isso aí é letra morta do Código Antigo. O juiz designará audiência de conciliação, artigo 227. Certo? Audiência preliminar do 331. Não. Chegou um momento, nesses últimos, sei eu, 10, 20 anos, sei eu, não acredito, a magistratura não acredita em... Isso é uma realidade, certo? Eu falo, isso é uma realidade, pode ser até que aqui entre os senhores deve ter, talvez, pode até ter algum magistrado, fala que é a realidade, não levaram a sério. Que devia ter. E os processos foram em grande quantidade. Quantos poderiam ter sido conciliados? Quanto processo podia ter sido, especialmente na área de direito de família? Viu? Onde cabe conciliação, onde cabe mediação, é o direito de família. Como se passa? Não, algumas comarcas ainda têm um ilustre, um voluntário que fica lá, antes da audiência, vai lá conversar com uma pessoa despreparada, que não tem, muitas vezes até preparado, e que fica, mas não estava no contexto. Não estava no contexto. Não sei se vai agora, com o novo Código de Processo, vai ter que entrar. Juizados especiais, se criou juizados especiais que entram ações. Hoje deve ter entrado aqui em São Paulo, do juizado especial, deve ter entrado umas 5 mil, 10, 2, 3 mil, porque aquilo é por carregação. Justiça de graça, certo? Mas tem conciliação, hein? Tem audiência de conciliação, olha aí. Olha aí. O juizado especial se criou, colocaram lá, primeiro a audiência de conciliação, depois a audiência de instrução. Vamos falar do direito do trabalho. Hoje chama-se vara do trabalho, mas tinha uma época que chamava-se, anteriormente, junta de conciliação e julgamento. Continua na Justiça do Trabalho, ainda você nota muito, pelaquela quantidade enorme de processos, de audiências, uma atrás da outra, né? Tem acordo? Vamos, tem acordo. Força, vai, faz o acordo. São aqueles acordos feitos. Aquilo não é conciliação, hein? Aquilo é coação. Aquilo não é conciliação. Aquilo é coação. Ameaçado. Já te examinei aqui o processo. Eu acho que isso aqui é coisa para 10 mil reais. O senhor quer fazer um acordo? Aí
o dono da empresa olha para você, você fala, estamos perdidos aqui, ele já deu a sentença. Faz o acordo. Isso é coação. Muito bem, chegamos no nosso Código de Processo. Eu sei que todo mundo veio aqui para escutar isso. Não era para escutar tudo aquilo que eu falei até agora. Mas valeu ou não valeu? Valeu. Vamos falar do Código de Processo Civil, a lei número 13.105 de 2015. Não sei quantos artigos. É lógico, evidente. Eu fiz questão absoluta, isso aqui é dentro das inúmeras palestras que eu deverei proferir daqui para frente, esta é a primeira, certo? O código começou semana passada, esta é a primeira que eu fiz. É lógico, evidente, eu fui obrigado a pegar o código novo e dar uma mergulhada dentro dele para saber o que ele fala sobre conciliação. Me espantou. Vocês não podem imaginar a quantidade de artigos que falam sobre conciliação. Eu acho que não tem nenhum tópico, alguma coisa de dentro do Código de Processo que fale tanto, certo? Porque tem todos, tem a parte de provas, tem a parte de recursos, tem a parte de... vai tudo muito... A conciliação ele está assim espalhado por dentro do Código, porque isso nota que tudo isso que veio se arrastando, tudo aquilo que eu vim falando, sobre o problema dos processos, sobre o andamento do negócio, quando alguém falou... A justiça está absolutamente paralisada, não vai mais, daqui a pouco vai parar e acabou, fecha o fórum, vai todo mundo para casa, não vai mais andar. Precisamos fazer um novo Código de Processo, porque aquilo que é o Código de Processo, é a dinâmica do processo, é lógico, é o Código de Processo, é o que é a gasolina do processo, é o Código de Processo. Aí fala, vamos fazer um código. Pô, mas espera, mas precisamos descobrir alguma coisa que a gente possa... Aqueles métodos alternativos para resolver os conflitos, é mesmo? Existe. Pô, isso estou falando que deve ter sido uma conversa dos senhores, aqueles ilustres mestres, os doutrinadores do direito processual que fizeram este código, devem ter... Um falou, pô, mas espera, se a gente está aqui incumbido de tocar esse negócio para frente, precisamos... Descobre, o que você acha? Não, vamos diminuir os recursos. Acabaram não diminuindo nada. Vamos aumenta os prazos. Pô, aumentou agora os prazos, agora conta dia útil, dia, não sei o quê. Mas espera, não existe um negócio de uns métodos alternativos para a gente resolver isso antes, que nem entra no judiciário. Pô, é mesmo. O que é? É conciliação e mediação. E arbitragem, que é lei separada. A arbitragem tem uma lei separada sobre a arbitragem. E aí fizeram o código. Razão pela qual me deu, olha, um trabalho relativamente grande para a gente poder chegar. Eu até dividi a coisa do seguinte. Em primeiro, assim, para vocês notarem os estímulos do legislador ao fazer um novo Código de Processo Civil, em que ele fala da conciliação e mediação, assim, logo no artigo 3º, conciliação e mediação devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Começa o código falando deste jeito em matéria de conciliação, artigo 3º, ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, Ministério Público, inclusive deve ser estimulado no curso do processo. Essa é a ideia do legislador que fez esse código. Olha aqui a ideia primeira, certo? Aí vem, artigo 90, havendo transação e havendo despesas, estas serão divididas igualmente, e se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento de custas processuais. Vocês acharam maior estímulo do que este? Olha aqui, artigo 90, parágrafo 2º e 3º, havendo transação
e havendo despesas, essas serão divididas igualmente. Se a transação ocorrer antes da sentença, ficam dispensados do pagamento de custas. Se você conciliar, parar com esse processo e enterrar, você não paga as custas. Estímulo. Incumbe ao juiz promover a qualquer tempo autocomposição com auxílio de conciliadores e mediadores. Aí que eu vou entrar aí vocês vão, talvez alguns senhores aí vão se desanimar um pouco quando eu entrar sobre isso. Os tribunais criarão, olha aqui, aí vem outro artigo, os tribunais criarão, isso tudo dentro do código, os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis por sessões de audiência e conciliação. Olha aqui, artigos 174 e 175, conciliação e mediação extrajudicial. A União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação para a solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. Olha aí. O Estado, o município, a União, o Distrito Federal. Pessoal, tem muito processo fiscal, muito processo entre vocês ficam no campo administrativo. Vocês aí, criam câmaras para vocês resolverem esses problemas. Não sou eu que estou falando. É o novo código que está falando isso. Quando foi possível que isso existisse? Criar formas de conciliação extrajudicial vinculada a órgãos institucionais e realizadas por intermédio de profissionais independentes. Código falando. Olha aqui. Artigo 221, parágrafo único. Na Semana Nacional de Conciliação, promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, os prazos serão suspensos. Maior estímulo do que esse? Senhores advogados, vamos esperar essa Semana Nacional aqui de conciliação, que vai suspender os prazos. É uma semana sem prazo. Vai aqui. Não sou eu que estou falando, é o novo código que está falando. Notaram? Eu fiz questão absoluta de colocar o que é o estímulo. Aquilo que o legislador acredita em matéria de conciliação e ele fala assim, vamos resolver o problema, vamos tentar resolver em parte o problema do judiciário, vamos implantar isso para todo mundo, vamos conciliar, vamos participar das de mediação, de conciliação. Bom, eu falei aí que em determinado momento eu ia começar a tratar do assunto. Está tudo muito bom, está todo mundo... Nossa, resolveu. Seguindo a todas as minhas palavras, que não são as minhas, que é do novo Código de Processo, todo mundo fala que está resolvido o problema. Não, me parece assim, à primeira vista, resolveu. Em parte. Aí eu começo a ver que a coisa não é tanto quanto nós estamos achando. Tenho um receio muito grande que tudo isso que eu falei aqui vai virar uma teoria só bonita para aula. Pode até ser que daqui para frente, hoje nós estamos aqui falando sobre conciliação e mediação, pode ser que daqui para frente nós vamos continuar dando cursos. Minha esposa que está ali está terminando um curso acabou um curso de conciliação e mediação lá para a prática do advogado, né, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, terminou ontem, inclusive, né? Ou ainda continua o curso lá? Acho que vamos E agora vem o seguinte, eu vou fazer questão absoluta que eu vou ler para vocês o artigo 334. Chama-se da audiência de conciliação ou de mediação, certo? Anotem, esse é o artigo.
se nós não vamos abrir os olhos com referência àquilo que eu vou ler para vocês aqui, a coisa vai parar no texto, vai ficar na teoria. O juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias. Ótimo. Devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Conciliador e mediador deverão atuar obrigatoriamente na audiência. As partes deverão estar acompanhadas de advogado. Poderá haver mais de uma sessão destinadas à conciliação e mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão. A audiência não será realizada se as partes expressamente manifestarem o seu desinteresse e quando não se admitir a autocomposição. Em alguns processos não caberia. Continua. Estamos lendo a lei. O não comparecimento injustificado, prestem bem atenção aí, hein? Senhores advogados, prestem atenção no que eu vou colocar para vocês. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Não sou eu que estou falando, é o Código de Processo Civil Novo. Se vocês, sem motivo justo, não comparecerem, isso é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. O código firme, hein? Firme! Nós implantamos definitivamente a conciliação. E ai de você se não comparecer, porque se você não comparece, a parte que não comparece, será aplicada uma multa de até 2% sobre o valor da ação. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo o Código de Processo. Alguém vai perguntar para mim o seguinte, mas que audiência, mas que casos são esses que vai com essa violência? Ato atentatório à dignidade da justiça é violento, não é? Ato atentatório. Aonde? Para quê? Que ação é essa? É uma ação específica? Para todas as ações que vão entrar no fórum a partir do dia agora, do dia 18. Não, espera. Todas. Isso é, da audiência, essa aqui, da audiência de conciliação, é artigo próprio. Sim. Você não vai ser mais, o réu não é mais citado para contestar a ação. Ele agora é citado para comparecer na audiência de conciliação. Quer dizer, vocês até agora brincaram, agora sim, agora nós vamos conciliar o Brasil inteiro. Entrou com uma ação, vai ter que se sujeitar. Eu falo, poxa, parabéns. 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 Ou vão passar por cima disto, ou para a justiça no Brasil inteiro. E eu acho que é mais fácil, é mais brasileiro passar por cima disso e tocar o processo como sempre foi, sem falar nessa audiência. Mas espera. Presta atenção. A necessidade obrigatória nesta audiência que todas as ações que vão ser distribuídas, vão dar entrada, será obrigatoriamente a presença de um conciliador ou de um mediador. Chama, espera, o juiz, manda alguém lá do cartório, vem cá, você fica de conciliador aí. Não. A lei fala
Conciliador capacitado para tanto. Vocês lembram daquele do 125 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a existência de um conciliador capacitado, que faz um curso, tem que fazer um curso, e que está ocorrendo inúmeros cursos, certo? Lá no Instituto dos Advogados. Eu acho que a Ordem dos Advogados acho que ainda não tem esse curso, já deveria ter tido, mas várias entidades estão fazendo. Tem muita gente interessada em ser conciliador ou ser mediador, certo? Capacitado. Então, nesta audiência, certo? Vai ter um juiz, que o juiz está lá, ele ganha para isso, ele tem que estar lá no horário dele. De vez em quando, não. De vez em quando ele chega, a gente fica lá esperando meia hora, mas tudo bem. As partes têm que chegar no horário, vocês sabem disso, né? Os advogados chegam, o juiz, não. Muito bem. O problema é o seguinte: não existe quantidade de conciliadores e mediadores para enfrentar isso aqui. Quando fizeram isso, alguém lá não avisaram os doutrinadores, os mestres do direito processual, se é o único nome bonito, 9, que fizeram. O fulano, não vai dar para funcionar, porque não existe quantidade de conciliadores com capacitados, porque a lei determina capacitados. Não pode ser outro. Alguém vai falar para mim, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Ué, você vai ser convocado, você é um conciliador capacitado. Sou sim, eu tinha um diplominha e tudo lá do... Eu sou conciliador com diplominha, certo? Eu não posso, aqui em São Paulo, porque tem um artigo que fala que o conciliador não pode atuar na região dele. Ele não pode atuar abre aspas, na comarca dele, aonde ele exerce certo? Então eu não posso. Então mais ou menos vai ser assim, quer ver? Vamos lá. Aberta a audiência, precisa de um conciliador ou de um mediador com capacitação. Não existe, mas vamos lá que tenha. Aí o juiz passa a mão no telefone, você não fala assim, você não pode, não, mas eu queria, não, você não pode, porque você é conciliador, tudo, mas você é daqui que você não pode. Então vou fazer o seguinte, vou ligar para o juiz de Santos. Ô, querido, você tem um conciliador aí de Santos para mandar para mim aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um que está aqui de São Paulo para você, aí você faz as suas audiências. As coincidências são enormes, não é? Eu estava preparando essa palestra aqui, certo? Eu estava preparando essa palestra e falei, meu Deus do céu, eu vou falar para aquele pessoal todo que nesse momento não dá para funcionar a conciliação. Quando uma advogada do meu escritório, você no corredor, fala, você viu isso? Eu falei, não vi. Você sabe aquela ação que nós entramos aqui? Você viu? Saiu publicado hoje, não entramos agora? Já está dentro da nova lei? Não diga. O juiz da 41ª, da 44ª. Anoto, despacho do juiz, anoto que não será feita audiência de conciliação de que fala o artigo 334 do Código de Processo Civil Novo, né? Certo? Isto porque não há viabilidade material de realização desta audiência, por ausência de estrutura. É importante notar que entre os deveres do magistrado está o de zelar para que o feito se desenvolva segundo
a promessa constitucional da duração razoável do processo, nos termos do artigo 139 do novo Código de Processo. Nesta quadra, diante da impossibilidade física da realização da audiência de conciliação, de que fala o artigo 334 do CPC, fica ela dispensada. Nada impede que as partes, em querendo, façam reuniões em seus respectivos escritórios, podendo também peticionar ao juiz ante eventual possibilidade concreta de acordo, para que essa seja feita audiência aqui depois que o acordo foi feito. Assim, ante a ausência de audiência, fica a parte advertida que o prazo para a resposta é de 15 dias, porque não tem mais audiência de conciliação, a contar da juntada do mandado ou da carta de citação aos autos nos termos do artigo 335, que foi esse que acabei de ler para vocês, novíssimo, começou a semana passada, e já não funciona nesta semana. Olha, eu vou falar para vocês. Não desanimem, não. Acredite que tudo é feito para o bem, não para nós profissionais, é tudo para nos ajudar, para que a gente possa realmente viver daquilo que a gente trabalha, certo? Mas nunca foi tão em cima para mim, certo? Exatamente isso que eu recebi, porque eu precisava assim, eu vou ter lá um grupo enorme de pessoas que vão lá me assistir, eu vou ter que falar, alguém vai falar, mas pô, você nem começa o código, você vem aqui fazer a crítica, quando me entregaram, eu falei assim, graças a Deus, o Poder Judiciário me respondeu aqui, agora, de anteontem, o juiz falou assim, não dá para fazer esta audiência. Vamos fazer o seguinte, está aberto o prazo de 15 dias, contesta, prossegue a ação sem esta maldita audiência de conciliação, porque não tenho condições materiais para poder fazer, porque não existe estrutura. Sob conciliação, a coisa começa esculhambada, como tudo nesse país. Eu sei que talvez tenha alguém até fala, pô, mas vem aí para escutar isso, vem sim, vem escutar isso. Isso é um alerta. Isso é uma indecência. Como fazem a lei? Como impõem uma coisa desta? A partir do dia 18. Como é que vai se realizar a coisa? Certo? Então, essa é a condição. Depois é lógico, vamos continuar falando sobre o novo código, porque é lógico, vocês vieram aqui para escutar. Porque para mim, tendo em vista isso que eu tenho aqui, a decisão do Poder Judiciário, já falando sobre este código que eu estou aqui tentando resumir para vocês, para falar a verdade, eu acho que a gente podia falar assim, ó, e nesse momento aqui está encerrada a palestra e todo mundo... Porque tudo começa na audiência de conciliação. A lei fala, começa na audiência de conciliação, obrigatória, e você, se não comparecer, eu te toco uma multa, tentatória, dignidade da justiça. Pô, tô morrendo de medo, é mesmo, vou lá, certo? Só que não existe estrutura para fazer isso. Aí vem, correto está esse juiz. E ele diz o seguinte, pelo novo código eu agora tenho prazo, para poder resolver as questões, o código me obriga agora eu agir. Eu vou ficar agora esperando arranjar um conciliador, trazer ele de fora, né? Porque não pode ser de dentro, vai trazer um conciliador lá de fora, para cá. E quanto tempo eu vou deixar esse processo se a própria lei me manda que eu ande? Porque agora o novo Código de Processo sobre os juízes, todo mundo dizia que o código ia favorecer o juiz, pelo contrário, está determinando. E ele fala que o artigo tal, que fala assim, que eu não posso deixar esse processo parado, eu tenho que dar andamento. Então eu
cancelo essa audiência. Cancelo a audiência. Ele simplesmente ele mata a audiência que foi criada na semana passada dentro de um código. Vocês acreditam nisso? Mas não é esse caso, todos os demais. Quero saber o que vai acontecer. Esse é o primeiro do meu escritório. Que por uma coincidência aconteceu. Bom, vamos continuar. Da audiência de instrução e julgamento, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes. Isso se chegar até lá, né? Não aplicação. Agora vamos falar um pouquinho, que eu tenho certeza absoluta que muitos, porque está havendo um interesse muito grande com referência à nossa classe dos advogados, especialmente a classe dos advogados, porque tem outras profissões também que podem estar interessadas, mas a classe dos advogados, eu nunca vi tanto interesse. Eu participo lá das audiências de conciliação, ela também participa, muito mais do que eu, certo? Encontro com os colegas, como é que foi? Onde é que eu posso fazer o curso? Vocês não imaginem quantos colegas de vocês que nas minhas audiências de conciliação lá do tribunal, eu não tenho sessão de conciliação do Tribunal de Justiça que não aparece 2 ou 3 advogados, ou mais advogadas do que advogados, acho que mais advogadas do que advogados, que estão fazendo o curso e que estão fazendo o estágio, porque depois que você termina o curso, você tem que fazer um estágio, assistir um número grande lá de audiências para poder ficar capacitado para poder trabalhar como conciliador. Porque esse negócio de trabalhar como conciliador não é assim, e faz coisa você. Não. Tem que fazer o curso, fazer o estágio e ter realmente ser capacitado para isso, certo? Especialmente para nós lá no tribunal, certo? Lá no tribunal, que aliás vai continuar. Lá não vai. Inclusive, já mantive contato com o Tribunal de Justiça e o nosso setor. Escutei assim: esquece o código. Nós vamos continuar fazendo conciliação aqui do Tribunal de Justiça. Mas não tem, eu posso? Lógico, esquece esse troço que você não pode, você continua, você é capacitado, vamos continuar, vai ter os funcionários, vai ter as sessões, normal. O tribunal já deu essa determinação, porque o setor de conciliação de segunda instância do Tribunal de Justiça vai permanecer vivo, fazendo, certo? Estarei eu lá, ela e um grupo de voluntários. Eu sou voluntário desde 2004. Tinha uma época que eu ia praticamente toda semana, agora ela vai toda semana, são voluntários. Não ganhamos nada para isso. Sim, ganhamos muito, porque exercemos a cidadania de uma forma magnífica. Isso é algo mais social, mais bonito, você conseguir conciliar, é algo realmente majestoso. Muito bem, vamos lá. Vamos falar agora sobre os conciliadores. Por isso que eu estou falando, porque eu sei que muitos dos senhores que estão aqui, muitos estão querendo fazer o curso de se transformar em conciliadores, certo? Ou mediadores, certo? Olha, vai do artigo 165 até o 173, olha quantos artigos que o Código fala do conciliador. É quase que um regulamento o conciliador. Novidade dentro do Código. Só olha a quantidade de artigos que tem. Conciliador e mediador não poderá utilizar qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem ou passe a se comunicar visando um acordo. O mediador não poderá atuar quando houver vínculo anterior com as partes. Aqui. Muito interessante, bonito, certo? Conciliadores têm o dever de sigilo. Sigilo. Não podendo divulgar aquilo que aconteceu, certo? Conciliadores, mediadores, câmaras privadas de conciliação e mediação deverão ser inscritos, olha aqui, negócio sério. Por isso que eu falo, isso não agora que vai estar colocando, o código começa a funcionar,
Todos, conciliadores, mediadores, câmaras privadas de conciliação e mediação deverão ser inscritos em cadastro nacional, cadastro de Tribunal de Justiça dos Tribunais Federais, que deverão manter registro de profissionais habilitados com indicação de suas áreas profissional. Esse aqui, com esse cadastro nacional, com tudo, é esse que tem que comparecer naquela audiência, nesta audiência aqui que não dá para realizar, porque não existe ainda este elemento. Os conciliadores e mediadores judiciais ser advogados. Aí é o desânimo total. Todos queriam ser conciliadores, atuar todo mundo aqui em São Paulo, aqui no foro, que é onde vocês advogam, certo? Os conciliadores e mediadores judiciais ser advogados estão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Você quer ser conciliador? Ah, eu quero. Então, abandona a tua profissão, não advogue mais. Meu Deus, isso está escrito. Tudo aquilo que a gente acreditava que um dia a gente ia resolver o problema, está escrito isso aqui. Diz o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, porque isso já foi ventilado, quando ainda estava no projeto, a gente estava conversando sobre isso, que eles vão verificar o que poderão fazer, porque senão não existe conciliador. Meu Deus, porque o código impede. Então, aquele que ia comparecer nesta audiência aqui, não pode. O senhor é advogado? Tá eu sou bruto no advogado. Eu também sou conciliador, porque eu gosto muito de ser conciliador. Não pode. O senhor não pode. Precisamos chamar aquele conciliador lá de Santos. Telefona lá para vir um conciliador de Santos. Sei eu, de Campinas. Manda chamar um conciliador de Campinas, porque o senhor não pode. O senhor é advogado aqui? Não, o senhor não pode ser conciliador aqui. O senhor pode ser conciliador lá. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador e mediador, mesmo que não estejam cadastrados no tribunal. Não me pergunte, e por favor, não me façam depois perguntas a respeito disso, porque eu não vou saber responder. Não, ela vai, acho que, responder. Talvez vocês possam me convocar. Você é conciliador? Eu sou conciliador. Eu acho que eu vou te convocar para ser meu conciliador. Tudo bem? Depois você fala sobre isso. Os conciliadores e mediadores receberão... olha onde queria chegar. Eu não vai me atingir, porque eu vou continuar sendo voluntário, certo? Eu vou continuar sendo conciliador, não tenho nenhum impedimento, sou advogado em São Paulo, estou lá, o tribunal deixou e falou assim, esquece o código. Tá bom, tudo bem, eu continuo como conciliador do Tribunal de Justiça, tá? Atenção, classe dos advogados. Aqueles todos que querem ser conciliadores, mas que não vão poder advogar, hein? Vamos estar assim. Os conciliadores e mediadores receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas também pode ser desenvolvido como trabalho voluntário, que é o meu caso, tá? Mas vão receber, está aqui escrito. Existe uma coisa de um ano passado, um ano e pouco, a Assembleia Legislativa de São Paulo, acho que foi o presidente, acho que até o Capês que andou trabalhando, aí foi aprovado, existe alguma coisa de matéria já de uma remuneração, eu não sei, eu nunca ouvi falar que um conciliador recebeu alguma coisa, mas já existe alguma coisa já na legislação paulista, de São Paulo, não federal. Aqui haverá o seguinte, remunerado segundo uma tabela, certo? Estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, certo? Então, conciliador e mediador deverá comunicar a impossibilidade temporária da exercício da função, certo?
Tem várias outras, tem assim. Os conciliadores e mediadores, através de processo administrativo, poderão ser excluídos do cadastro se agir com dolo, culpa no exercício de suas funções ou se atuarem, apesar de impedidos ou suspeitos. Aqui está aquele negócio. Se você é advogado, certo? Se você é advogado e não avisou que você não está advogando ali e vai lá e vai ser, você está impedido. Você se sujeita a um processo administrativo, que nem funcionário público. O processo administrativo e é excluído do quadro de conciliadores. Olha aqui. Sério a coisa. Por isso que eu falei, impedidos ou suspeitos. Suspeito é aquele conciliador que quer ajudar lá, porque ele foi... Pode deixar que eu vou forçar aqui uma conciliação à mediação e vou resolver o problema aqui. Suspeitos. E vai por aí, tem uma série de outros... Por isso que eu falei, vocês... Aqueles que se interessam e que querem prestar o concurso, querem fazer o curso, não esqueça de dar uma lida no 165 a 173, um monte de artigos, que eu mais ou menos fiz um resumo aí a respeito do problema. Eis aí as minhas observações a respeito da conciliação e a mediação no novo Código de Processo Civil. Quem se surpreendeu, tem toda a razão de ficar surpreendido, mas quem achou que talvez eu não... que eu acho que não, exagerou um pouco e a coisa vai funcionar, eu espero que acredite. Portanto, é isso a respeito de conciliação e mediação, e é o que eu tinha para falar para vocês nesta noite. Muito obrigado.